Bom, vamos orar então para começar. Deus, muito obrigada por essa oportunidade de mais um culto, estarmos aqui em Tua presença, Pai. Eu peço que o Senhor venha realmente com Seu Espírito sobre nós nessa noite, Pai, sobre a minha vida, sobre a vida de cada um que está aqui presente, Pai. Que sejam as Tuas palavras saindo da minha boca, que eu seja um mero instrumento em Suas mãos, Pai. Que o coração de cada um esteja disposto a receber, ouvir a Tua palavra, Pai. Em Teu nome eu oro. Amém. Bom, gente, essa palavra veio de encontro com o meu coração há alguns dias, depois de uma conversa que eu tive com o pessoal, com umas amigas minhas aí, que muitas se dizem cristãs e tal. E a gente estava conversando sobre algumas coisas e eu estava compartilhando com elas como eu faço o meu devocional, como eu preparo as aulas do discipulado, como eu estudo mesmo, né, a Bíblia e tal. E como sei que elas são cristãs, como sei que vão à igreja, falei, como é que é o método de vocês? Como é que vocês fazem para estudar e tal? Vamos estar compartilhando isso. Algumas falaram como faz, outras mais para lá do que para cá. E o que me chocou foi a resposta de uma que se diz cristã, que vai à igreja cristã. Ela virou para mim e falou, mas Lê, eu nunca senti a necessidade de ler a Bíblia ainda. Não tem por que eu ler. Ela disse, eu já sou batizada. Por que eu ia ter dúvida de alguma coisa na Bíblia? Aí eu falei, nossa, todas as vezes que eu leio a Bíblia, alguma dúvida aparece. Todas as vezes que eu leio, o Espírito Santo fala alguma coisa diferente para mim. Eu vou correndo para ler, perguntar, e fico enchendo o saco do pastor. Me explica isso, me explica aquilo. E sou batizada. E ela falou, mas é para isso que os cultos servem. Eu vou no culto da minha igreja para o pastor ler a Bíblia para a gente explicar. Eu achei essa visão tão problemática, né? Tão contra tudo que o Evangelho prega, tudo que Jesus pregou. Não ter a necessidade de ler a Bíblia. Eu fiquei muito chocada. Eu acho que essa é a palavra. Eu fiquei chocada com isso. E isso ficou... Meu coração ficou muito angustiado quando eu escutei ela falando isso. Falei, poxa, uma pessoa que está perto de mim, sabe? E eu percebi que muitas pessoas têm esse tipo de visão. Eu não preciso ler a Bíblia porque no domingo o pastor já vem falar. Ou eu não preciso ler a Bíblia durante a semana. Domingo eu venho aqui, o pastor prega. No sábado eu venho aqui, alguém está ministrando no culto de jovens. Para que eu vou ler durante a semana? Para que eu vou estudar? Para que eu vou participar de um discipulado? E, essa é uma visão que a gente não pode ter. Essa é uma visão que a nossa geração não pode ter, não pode aceitar, não pode acreditar, sabe? Se gerações anteriores, se gerações passadas acreditaram nisso, a nossa geração não vai acreditar, amém? Porque é uma coisa totalmente anti-evangelho. Não precisar ler a Bíblia, ou depender de homens, depender de pastores, depender de igreja para conhecer Jesus, isso é totalmente errado e é uma visão que a gente não pode ter. E o que eu quero compartilhar com vocês é justamente isso. A importância de não conhecer Deus pela boca dos homens. Eu postei esses dias no meu Instagram. Quem não me segue pode seguir lá, tá? Letícia Braga. Eu postei uns stories falando sobre isso. Bem no dia que eu tive essa conversa com essas minhas amigas. E eu falei, gente, não conheçam Deus pela boca dos homens. Sabe? E pra gente não depender de um pastor. Eu só vou ouvir a palavra de Deus. Eu só vou orar. Eu só vou ler a Bíblia quando o pastor Daniel vir aqui e orar, né? O pastor vir aqui e pregar. Ou só vou poder falar com Jesus quando eu for no culto de jovens e o louvor está todo abençoado aqui tocando e eu me emocionar. Não é sobre emoção, sabe? A gente não pode viver em emoções. A gente precisa que isso se torne verdade dentro de nós, sabe? E buscar isso cada vez mais. Não é fácil e eu tô longe de chegar nesse nível. Eu falo para vocês primeiro porque serve para mim antes. E eu falei para essa amiga minha e falei para esse grupo de amigas, gente, precisamos ler a Bíblia, é um mandamento. Precisamos conhecer a Jesus, né? É a partir das Escrituras, e eu quero começar com vocês falando disso, que é a partir das Escrituras, é a partir da Bíblia que temos a verdadeira revelação da identidade de Cristo. A gente só vai conhecer Cristo verdadeiramente se a gente ler a Bíblia. Ele deixou
Um livro inteirinho contando de quem ele é, o que ele fez e o que ele ainda vai fazer. Amém? A gente só vai conhecer Jesus verdadeiramente se a gente ler a Bíblia. A gente, óbvio, precisa vir nos cultos, escutar o que o pastor, escutar o que a pessoa que está aqui na frente tem para falar, mas a gente não precisa depender deles, a gente não pode depender só disso. A gente precisa pegar a Bíblia, ler, se não entender alguma coisa, chamar alguém que você confia para estar te ajudando nisso. Porque se a gente não ler a Bíblia, nós vamos ser enganados por pessoas, por pastores, por igreja, por religião. Vira pura religiosidade, só vir na igreja de domingo, e só nesse momento ler a Bíblia, só nesse momento pensar em Deus e falar com Ele. Se a gente não entende o que está escrito na Bíblia, se a gente não entende o Evangelho verdadeiramente, a gente vai cair em religião, a gente vai ser enganado por pastores. Como a gente vê muita gente aí pregando o nome de Jesus de maneira errada. E desse jeito, a gente passa a mostrar o nome santo de uma maneira totalmente errada. E as pessoas que não acreditam em Deus acabam não querendo se aproximar por ver essas pessoas que deturpam o nome santo. Bom, conhecer a palavra também nos ajuda a lutar contra o pecado. Mateus 4, vamos para lá. Letícia falou de Mateus 4 no podcast dela. Quem ainda não escutou, vamos lá escutar. Mateus 4, Satanás leva Jesus para o deserto para ser tentado. E por 3 vezes o diabo tenta Jesus. Só que Jesus não caiu na dele por um motivo. Porque ele conhecia as Escrituras. Então Satanás chega e fala: olha, está escrito isso, isso, isso. Faça isso. E Jesus vira e fala: não, mas está escrito isso, isso, isso também. Mateus 4. Jesus, ele porém respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Citou Deuteronômios aqui, se eu não me engano. Citando Deuteronômio, Jesus respondeu. Na próxima vez que ele foi tentado, eu acho que no versículo 6, o diabo citou os Salmos 91. Versículo 6. Se tu é filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e toma-te nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. No versículo 7, Jesus contra-atacou, está escrito na minha Bíblia, com outra situação da Bíblia. Jesus disse: também está escrito, não tentarás o Senhor, o teu Deus. E por mais uma situação, depois nos próximos versículos, Satanás cita as Escrituras e Jesus não peca, porque ele conhecia também. Porque hoje, se Satanás vem tentar a gente, como faz todos os dias nas nossas vidas, a gente conhecendo a Bíblia, a gente conhecendo o Evangelho, não vamos cair em tentação. A gente vai falar: não, está escrito isso, eu não posso fazer isso, esse é meu pecado, está aqui o motivo de que eu não posso fazer. Isso ajudou Jesus a não cair em tentação. Jesus continuou santo, continuou perfeito. E se a gente busca uma vida santa, se a gente continua buscando andar em santidade, nós precisamos conhecer a Bíblia para não cair em tentação. Amém? Bom, o próximo ponto que eu quero falar é que a Bíblia é viva. Minha mãe fala isso. A minha mãe sempre fala: a Bíblia é um livro vivo. Você pode ler o versículo 1000 vezes. Cada vez que você lê, se você pedir para o Espírito Santo, ele vai revelar uma coisa nova para você. A gente vai aprender uma coisa nova cada vez que a gente lê a Bíblia. A minha mãe sempre fala isso e é pura verdade. Ezequiel 47, uma das histórias mais famosas da Bíblia. Ele caminhou para o leste com uma linha de medir e mediu 500 metros, levando-me pela água que dava no tornozelo. Mediu mais 500 metros, levando-me pelas águas que dava no joelho. Mediu mais 500 metros, levando-me pela água que dava na cintura. Ele mediu mais 500 metros e a essa altura já era um rio que não conseguia atravessar a pé. Só era possível cruzá-lo a nado, um rio que ninguém conseguia passar andando. Essa história é muito famosa aí, a galera conhece bastante, é uma das minhas preferidas na Bíblia.
Só que é tão conhecida e às vezes a gente esquece de colocar em prática isso. Às vezes esquece de colocar em prática. Eu gosto muito de escrever. Eu já escrevi um livro, um romance, nada a ver assim com Jesus. Mas estou escrevendo um outro livro que fala sobre Jesus. Eu vou ler uma parte dele para vocês, que fala sobre esse versículo. Eu falei aqui que faz 17 anos que eu frequento a igreja. E eu escrevi que era pouco. Não orei o suficiente, não jejuei o bastante. E cada vez que eu chego mais perto de Jesus, eu percebo que eu não sei nem 1% sobre o Evangelho. 17 anos não foram o suficiente para entender metade do que Jesus é ou daquilo que Ele pode fazer. Porém, nunca vai ser. Isso vai ser o divertido sobre o Evangelho. Nunca vai estar de bom tamanho. Sempre vai ter como ir mais fundo. Jesus sempre tem um novo começo para nos dar. Quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Mesmo os discípulos que andavam com Cristo aprendiam quem Jesus era dia após dia. Esse texto de Ezequiel faz todo sentido para mim, que sempre tem como a gente ir mais fundo, sabe? A gente conhecer Jesus cada vez mais, porque afinal Deus é um Deus eterno. Então ia demorar uma eternidade para a gente conhecer Ele 100%. Então ler a Bíblia também nos ajuda a isso, a chegar cada vez mais perto dele, cada vez mais fundo, indo cada vez mais fundo. Como eu disse, a Bíblia é uma Bíblia viva, então não basta ler apenas uma vez e pronto, já sei a história de Cristo. A gente tem que estar lendo sempre, deve ser algo do nosso cotidiano. Gosto muito do Salmo 119, no versículo 105, que fala: tua palavra é lâmpada que ilumina meus passos e luz que clareia o meu caminho. Não tem como a gente andar no caminho certo, estar no caminho certo, se a gente não lê a Bíblia, se a Bíblia mostra o caminho. Não tem como a gente saber que a gente está se dando bem, sabendo que está caminhando para o céu, se a gente não lê a Bíblia. Eu pego no pé das minhas discipuladas. Mariana tá aí, ela sabe. Todo dia eu tô lá mandando um versículo falando: já falou com Deus hoje? Já leu a Bíblia hoje? Esses dias estava falando pro Gabriel também. Acho que ontem, antes de ontem. Legal, já leu a Bíblia hoje? Se não leu, vai ler. Eu pego no pé das meninas falando. A Gi, agora que eu tô conversando com ela também, tô sempre mandando uns versículos. Porque é verdade, a gente não pode depender de ninguém para conhecer. A nossa salvação é individual. Então, se eu depender da Letícia para me salvar, não vai rolar. Se as minhas discipuladas dependerem de mim, não vai rolar. Então, que a gente possa estar lendo a Bíblia para saber o caminho certo. Isso mostra a importância do secreto, Mateus 6:6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que te vê em secreto o recompensará. Secreto é uma das coisas mais importantes da vida de um cristão. É o momento em que a gente pode ficar a sós com Deus. Jesus praticava o secreto dele. Quem somos nós para não praticar? É o momento onde a gente vai se entregar 100% a Deus. É o momento que a gente vai escutar o que Ele tem para falar. É o momento que a gente vai poder falar tudo o que a gente está sentindo. E ali onde a gente vai ter experiências sobrenaturais, onde vão mudar a nossa vida, vão marcar a nossa história. De um jeito que ninguém vai poder fazer isso pra gente. Só a gente. E eu falo tudo isso. E eu falei pra minha amiga que falou que não leu, que não teve a necessidade de ler a Bíblia ainda. Eu falei, além de tudo isso que eu já falei, conhecer a Deus verdadeiramente, pra gente também poder apresentá-lo para as outras pessoas. 2 Timóteo, capítulo 3, do 16 ao 17, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A gente precisa estar cheio para querer transbordar para alguém. Porque
se a gente não ler a Bíblia, não tiver cheio, como que a gente vai apresentar Jesus para outra pessoa? Nós precisamos pregar somente o Evangelho basta. Porque se a gente não tiver cheio do Evangelho e a gente for praticar o ID, a gente for pregar o Evangelho para alguém, na verdade o que vai ser pregado não vai ser o Evangelho, vai ser os nossos achismos, as nossas meras opiniões que não importam de nada. Nosso discurso deve ser o mesmo que foi de Jesus. Sem ódio, sem violência, sem qualquer ideologia antibíblica. Tem que ser a Bíblia, tem que ser o Evangelho, amém? Então precisamos estar cheio para poder transbordar. Uma antiga líder minha falava isso para mim. Eu chegava e falava, uau, eu quero fazer tal coisa, eu quero ser líder de célula, eu quero ser líder de tal ministério. E ela falava, calma, aprende primeiro. Seja liderada primeiro, para depois liderar. Seja cheia, deixa que alguém transborde na sua vida, até você encher para poder transbordar. E eu falava, tudo bem, eu entendo. Mas às vezes é difícil a gente entender isso. Às vezes a gente se empolga tanto, sai do culto, uau, foi uma bênção, eu quero sair por aí, ir até os confins da terra para pregar o Evangelho. Mas a gente não pratica o nosso secreto. É difícil, mas é necessário. Levítico 6, versículo 13. Deixa eu achar aqui. Levítico 6, capítulo 6, versículo 13, fala assim: reponham a lenha para o fogo todas as manhãs, disponham a oferta queimada sobre ele e queimam a gordura da oferta de paz por cima de tudo. Mantenham o fogo queimando no altar continuamente, ele não pode se apagar. A partir do momento em que a gente se depara com o Evangelho, encontra Jesus, a gente tem um novo nascimento, é a nossa responsabilidade não deixar o fogo apagar. Na nossa geração e na próxima. Então, a gente lê a Bíblia para nos encher, para poder transbordar para outras pessoas, para deixar sempre o fogo aceso. Para o fogo nunca se apagar. E para a gente poder encontrar vidas lá fora que ainda não conhecem a verdade. Para as próximas gerações terem esse amor por Jesus como a gente tem. Ter essa vontade, esse fogo de querer fazer acontecer, não por emoção, mas por verdade. Então nossa responsabilidade como cristãos, trazer o céu na terra e fazer que céu e terra sejam um. Essa é a nossa responsabilidade. Mas para isso acontecer, precisamos de tudo isso que eu já falei, de conhecer a Bíblia e ter a verdadeira revelação de quem Cristo é. É apenas nas Escrituras, apenas na Palavra Santa. Se tudo isso que eu falei eu pudesse dar um título, eu chamaria aqui em nós e através de nós. Primeiro na gente, no secreto, lendo, estudando a Bíblia e tendo a necessidade de ler a Bíblia. Não como falaram para mim. Para que a gente possa transbordar na vida de outras pessoas. A gente não pode depender de alguém para se achegar a Deus. Porque, como eu disse, as pessoas erram. E se a gente depende de uma pessoa, né? Aqui tem eu, o Gá, a Lê, a Jana, que estamos na liderança. Se os nossos liderados focarem na gente para se achegar a Deus, o Vitor também, que é líder, não vai rolar. Porque nós erramos. A gente sempre vai estar errando. E se eles focarem na gente para ter a salvação, se eles focarem na gente para se achegar a Deus, eles não vão conseguir. Né? A gente precisa dar autonomia para ler a Bíblia, para entender, para colocar em prática.
finalizar, porque eu falo rápido. E se o louvor quiser subir, por favor, pode subir. Eu quero ler Jó com vocês, no capítulo 42, verso 5. Agora confesso, antes eu ouvi falar a teu respeito, mas agora te conheço, pois vi com os meus próprios olhos. Eu amo esse versículo, é um dos meus favoritos. E quando a minha amiga disse que não lê a Bíblia por falta de necessidade, só esse versículo veio na minha cabeça. E eu falei, infelizmente ainda ela só conhece de ouvir falar. E não porque os olhos dela viram. E eu oro por ela, e oro para todos que ainda vivem nessa realidade. Eu peço que vocês entendam o que eu quis dizer aqui hoje e que esteja firme no coração de vocês tudo isso, e que cada vez mais vocês possam ter fome e sede da palavra de Deus, porque é isso que nos sustenta. Essa é a maior necessidade das nossas vidas. Conhecer Jesus, conhecer as Escrituras, para nos encher e depois poder transbordar na vida dos outros. Amém? Eu vou orar então para a gente terminar. Se vocês quiserem se colocar em pé, por favor. Pai, eu te agradeço mais uma vez por esse momento que estivemos aqui em Tua presença, Pai. Eu peço que o Senhor continue se fazendo presente nas nossas vidas quando saímos desse local. Eu peço que o Senhor nos ajude e coloque fome e sede da Tua palavra nos nossos corações, Pai. Para que cada vez mais nós possamos ler a Bíblia, entender, Pai, e passar isso adiante, Pai. Para que cada pessoa que está aqui ouvindo, para que cada pessoa que esteja assistindo isso online possa entender a importância de ler a Bíblia, a importância do secreto e colocar isso em prática na vida dela. Nos ajude, nos dê força a continuar e ter persistência naquilo, Pai. Porque é conhecendo a Tua palavra que vamos chegar ao céu, chegar à salvação. Então eu oro pela vida de cada um aqui e peço que o Senhor continue dando fome e sede, e que cada um, Pai, de nós possamos entender a nossa responsabilidade como cristãos, de não deixar o fogo apagar, Pai, dentro dos nossos corações e na vida dos corações, Pai, dos corações que estão lá fora. Que o Senhor se faça presente, Pai, em cada secreto que a gente entrar. Que o Senhor esteja com a gente em cada ide que a gente for, Pai. Que seja o Seu nome sendo pregado e não as nossas opiniões e não os nossos achismos, Pai, mas o Evangelho de Jesus. É isso que eu peço, Pai. Que nós possamos conseguir trazer o céu à terra, Pai. Que nós possamos fazer que esse seja apenas um. Pai, eu oro em Teu nome, eu te agradeço. Amém.